Todo mundo achou? Lucas, capítulo de número 18, versículo 8. O texto bíblico diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oremos, irmãos. O texto que nós escolhemos para ler hoje tem uma pergunta do próprio Cristo sobre o que nós estamos tratando. Será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé? Igreja vai ter, pastor vai ter, membro de igreja vai ter, mas e fé? Porque nós somos salvos por fé. Eu não sou salvo pelo que faço na igreja. Eu sou salvo pela fé no que Cristo fez por mim. Eu preciso entender isso. E a pergunta dele tem que fazer você refletir, e é o que nós temos feito esse dia, se eu tenho ainda fé. Eu já entendi o que é fé? Eu tenho? Não. Eu estou no percurso? Estou. Eu já estou melhor. Eu já estou melhorando. Mas eu ainda não tenho uma fé conforme a Bíblia ensina. E aí nós vamos entrar no que tem acontecido dentro do cenário cristão. Como o diabo tem trabalhado? Tirando a gente da igreja? Não. Ele deixa a gente aqui. Só que ele tira de nós a fé de estar aqui. Então a gente vem por vir, a gente ora por orar, e a gente às vezes nem vê utilidade em estar aqui, mas fica sendo, vamos dizer assim, membro. Um dos grandes erros que cometemos, muitas vezes, é dizer o seguinte: o importante é ter Jesus. Não, o importante é, quem tem Jesus tem que ter uma igreja. E esse negócio que o importante é ter Jesus, fez muitas pessoas transformar a igreja num clube, ou numa associação, e não somos isso. A igreja, escute uma coisa, quando a gente brasileiro que está aqui na Itália tem problema, aonde eles mandam a gente ir? Quando nós temos problemas com documento, onde é que nós vamos? Consulado. Nós somos brasileiros, é no consulado. Isso daí o consulado. Para que existe um consulado aqui? Para nos ajudar, mesmo estando fora do Brasil, a ter aqui os direitos que o Brasil concordou com a Itália. Por isso que tem um consulado aqui. O consulado brasileiro aqui, ele funciona para nos ajudar a ter esse entendimento. Quando nós dizemos que a igreja, ela é uma base do céu aqui, a igreja é o local onde as pessoas são ajudadas, onde elas entendem os seus direitos, as suas obrigações, e nós temos que nessa noite olhar esse texto com muita atenção e dizer: eu tenho fé, Jesus. Isso é fé mesmo? Isso que eu estou sentindo é fé? Ou eu aderi a uma igreja? Aderi a umas pessoas que é legal? Ou eu tenho essa fé mesmo? Então, nós tivemos foram 4 quartas-feiras, não me engano agora, não vou saber lembrar. Nós falamos o que é fé, nós falamos que sem fé não tem relacionamento com Deus. Nós falamos que a fé bíblica não é uma concordância intelectual com os ensinamentos de Jesus. Nós falamos que quem tem fé também tem ação. Nós falamos que o que mostra que eu não tenho fé, tem algumas ações que mostram isso. Nós falamos que a fé bíblica vai agir conforme a palavra de Deus. Foi onde nós falamos bastante sobre a obediência. E hoje nós vamos falar que, nós falamos também na semana passada, chegamos até esse ponto, que quem não tem fé, não morre pela fé. É impossível morrer por algo que não acredita. Isso é uma das coisas que a gente tem que orar. Orar, 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 orar todo dia. Por que a igreja do passado, ela era mais forte? Porque ela orava. E não era só na igreja. Porque tem pessoas que aqui eles oram, mas quando eles saem daqui eles não oram mais. Tem pessoas que acham que a oração do pastor, ela tem poder, no sentido que é ele que está orando, sendo que não tem nada a ver. A oração do pastor só tem poder se ele estiver orando em nome de Jesus. Mas a sua oração também tem poder quando você ora com fé no nome de Jesus. E nós temos passado por isso. Então hoje, para nós terminarmos, eu quero tratar com os irmãos, e eu quero que você abra aí Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26.
Porque muitos cristãos, eles não estão considerando o que é melhor, mas sim o que é mais seguro. E eu vou explicar o que significa isso. Acharam? Vamos ler? Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que acontece hoje conosco? Nós queremos segurança. E muitas vezes agir por fé é não ter mais a segurança do mundo. Nós queremos segurança. Perceba, nós não temos uma conversa com Deus no sentido assim: eu preciso de um emprego. Mas esse emprego aqui que eu vou arrumar agora, eu não vou poder ir em nenhum culto. Ninguém deixa para lá. Nós pegamos o emprego e dizemos: Deus sabe que eu preciso do emprego. Não existe uma preocupação de não ter mais contato com a igreja. Não existe mais preocupação se aquele trabalho ele vai me tirar todo o meu tempo com a família, com os irmãos. Por quê? Eu quero segurança. E se tem uma coisa que tem atrapalhado a gente hoje, é pensar em segurança. Não vai ter, biblicamente, nenhum homem que venceu buscando segurança. Eles venceram pela fé. E a fé vai fazer você escolher o que é melhor. E o que é melhor? É ter comunhão com Deus ou ter por um pouco de tempo um bem-estar aqui? Sabe por que é difícil? Porque você não vai achar ninguém pensando assim. Aí você se sente sozinho. E quando nós nos sentimos sozinhos, nós falamos como falou o profeta Elias: para mim basta. E só tem eu pensando assim. E é mentira. Toda vez que você falar só tem eu pensando assim, é o diabo tentando fazer você se sentir superior. Mas o Espírito Santo vai vir e falar: não é só você não, rapaz, levanta daí, vai embora. É porque tem outro em outro lugar fazendo o que você está fazendo aqui. Então não pare de fazer o que você está fazendo aqui e deixa o outro fazendo em outro lugar. Mas tem mais gente fazendo esse trabalho em outro lugar. Só que as escolhas dos cristãos hoje não são mais por ter o melhor. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele tem uma decisão pessoal, irmãos. Qual era mais seguro para ele? Ser o próximo Faraó. É mais seguro. Eu tenho um contrato por tempo indeterminado, é mais seguro. Eu tenho um documento da Itália, é mais seguro. Eu tenho uma poupança, é mais seguro. Tolo. Se hoje pedirem a tua vida, para onde vai? Perceba, nós não temos esse entendimento. Esse entendimento ele vai sendo tirado da gente, irmãos. Como? Denegrindo a imagem do Evangelho. Denegrindo a imagem da igreja. Denegrindo aqueles que se dizem homens de Deus. Porque isso tudo vai afetando a gente. Jesus disse: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não é que não amou, mas ficou olhando para as iniquidades. Aí vem Jesus e diz: olhai para quem? Quando eu falar Jesus, você sabe que foi o escritor que escreveu, mas crendo que o Espírito Santo só fala o que Jesus manda falar, e que é o Espírito Santo que inspirou toda a palavra, tudo foi por Jesus. Olhai para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. A sua fé e a minha fé não tem nada a ver com o movimento gospel, não tem nada a ver com o movimento cristão desse mundo. Tudo a ver com Jesus, porque Ele é autor e Ele é consumador. Então minha fé precisa fazer eu escolher o que é melhor. E aí, para escolher o que é melhor, em muitos momentos, nós vamos ter que sair do que é mais seguro. Qual que é mais seguro? É seguir alguns caminhos que às vezes aqui não vai dar certo. E nós não temos feito isso. Por isso que nessa noite é preciso ler e pensar o seguinte: será que eu estou fazendo isso, meu Deus?
Será que na hora de tomar decisões, eu vou seguindo as escolhas pessoais da segurança humana e ignoro? E aqui não é para ninguém deixar de trabalhar, não é para ninguém deixar de projetar, não é para ninguém parar de sonhar com a casa, com o carro, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentro da nossa prioridade, qual é a motivação da escolha? É o melhor ou é o mais seguro? A maioria de nós vai escolher o que é mais seguro. Não, mas e Deus? Não, depois eu vejo. A fé tem que fazer você se sacudir e falar, pera um pouquinho, essa escolha minha vai gerar benefício? Vai. O texto diz que ele preferiu sofrer por um pouco de tempo. O sofrimento aqui, irmãos, pode crer ou não, é por um pouco de tempo. Agora a alegria da fidelidade é eterna. Como se medir o eterno com 100 anos? Quanto será 100 anos? Se a gente fosse esticar aqui uma régua de 10 centímetros, quanto é a eternidade? É o infinito. Quanto representa 100 anos do infinito? 0,00000. Mas se eu não tenho fé, essa certeza não me traz o melhor. E aí eu vou buscar por um pouco de tempo ter segurança. E tem gente doente para garantir o futuro aqui. Tem gente estressado para garantir o futuro aqui. Tem gente sem dormir para garantir o futuro aqui. Se esquecendo que tem um Deus que cuida. E se tem uma coisa que sempre precisamos lembrar, é que a palavra de Deus diz, a bênção de Deus é quem enriquece. E aí tem uma parte do texto que ninguém lê. Ela não acrescenta dores. É preciso hoje ver se as minhas escolhas, elas estão sendo feitas como fez Moisés. Se Moisés escolheu, irmãos, largar o que era mais importante da época. Eu fico lendo isso aqui, às vezes me dá uma agonia, porque nós não somos mais crentes. Nós estamos tendo, sabe por quê, irmãos? Vai acontecer. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Vai acontecer. Vai voltar aquilo. Levantou uma geração que não conhecia Deus, que não tinha nenhuma intimidade com Deus. E sabe o que eles fizeram? Tudo que era ruim. E o que nós estamos vendo hoje? O que a gente está vendo hoje? E eu não vou falar do mundo, hein? Porque o mundo sempre foi mundo. O problema está agora dentro das igrejas. O discurso que é assim mesmo. O discurso que não, isso é impossível, isso é, né? E aí entenda, de tudo que nós estamos falando, tem coisas que não são exigências de Deus, são resultados de quem vive com Deus. Não peça santidade para quem não está com Deus, porque santidade é resultado de quem vive com Deus. Não peça obediência para quem não tem vida com Deus, porque obediência é resultado de uma vida com Deus. Se eu não tenho vida com Deus, como eu obedeço a Deus? Se eu não tenho vida com Deus, como eu me santifico? Então entenda, tem gente que está querendo fazer coisas sem antes ter a intimidade. Não sou eu que sou santo, é Ele que me santificou. Não é eu que sou muito bonzinho e obedeço. Não, é o Espírito Santo que dominou a área. E agora tudo que eu faço é guiado pelo Espírito. Precisamos orar porque o discurso é de um cristianismo sempre fraco. Hoje eu falava com meu filho, ele estava doente. E eu falava com ele, e aí a gente conversando, teve uma pergunta que ele fez. Eu falei o seguinte: Lucas, tem como você pegar uma pessoa que nunca correu e colocar ele para correr uma maratona? Ele falou, não pai, não tem como. Por quê? Nunca treinou. Nós estamos vivendo dias que nós não temos o preparo e queremos às vezes entrar em situações que o diabo pega e quebra nós, irmãos. É preciso entender que essa fé, ela tem que ser realista no nosso dia a dia, fazendo nós escolher o que é melhor. O que é melhor? Mas aí, qual que é a ótica de quem tem fé? É aquela ótica. Volta lá. Pode passar o 25, por gentileza. Olha o que vai dizer o texto. Escolhendo. É decisão pessoal, ninguém pediu. Ele escolheu. Uma coisa é quando alguém te manda fazer. Uma coisa é quando você decide fazer. Porque tem gente fazendo coisas na igreja porque pediram. Então faz com má vontade, faz para aparecer.
Outra coisa é quando você diz, eu quero fazer. Tem gente que é pastor porque mandaram ser, mas tem gente que é pastor porque entendeu o chamado que Deus deu. Tem gente que é cristão porque entendeu, tem gente que é para fazer uma média. Aí ele diz que ele escolheu antes, e ali está escrito ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Todo mundo sabe o que é vitupério? Amém. Quem não souber, levanta a mão. Amém. Vergonha. Tendo por maior riqueza a vergonha que Cristo passou na cruz por mim e por você, do que o tesouro do Egito. Porque tinha em vista o melhor. Não o momento. O momento vai dizer para você, aqui é mais seguro, mas não é melhor. Mas aqui vai te trazer mais estabilidade, mas não é melhor. Pelos olhos da fé eu tenho que escolher o que é melhor para a recompensa. E a fé de hoje não está fazendo os cristãos escolher o que é melhor. Aí tem muita gente hoje escolhendo coisas que estão atrapalhando a recompensa. Tem um texto bíblico do Salmo 56. Vamos ler, versículo do 3 ao 4. Porque isso é uma pressão, né, irmãos? Tem uma pressão do mundo, tem uma pressão do próprio evangelho secular. Acharam? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não temerei. Que me pode fazer a carne? A fé tem que fazer você fazer isso. Porque tem hora que vai dar medo. Tem hora que... Não tem, eu não conheço ninguém. O medo faz parte da vida de quem depende de Deus. O medo chega, mas quando ele chega, sabe o que você faz? Estou obedecendo a ordem de Deus, então o negócio é com Deus. A fé tem que fazer você nessa noite escolher o que é melhor. É ter esse descanso e falar assim, ó, eu coloquei no meu coração isso, eu vou louvar a sua palavra. Pense aí no seu coração se você está tendo essa fé. Se a sua fé faz você toda vez escolher o melhor, ou faz você escolher o mais seguro, ou faz você escolher o mais vantajoso, ou faz você escolher por aquilo que é mais comum ao homem natural. Tem uma palavra de Jesus que ele disse, que eu sempre penso, Valdomiro, se a sua justiça, ela não exceder a dos escribas e fariseus, sabe o que é isso? Se você não estiver agindo com amor, voluntariedade e verdade, é tudo, irmãos, porque o fariseu fazia coisas, irmãos. O fariseu dava estudo bíblico melhor que esse, irmãos. Mas tudo por uma simples cultura, por uma simples vaidade de dizer, eu sou um fariseu, eu guardo a lei. Tanto que Jesus usa o fariseu orando e um publicano. Como que foi que o fariseu orava? Aqui é crente, estou todo culto, dou dízimo, quando não dou dízimo, dou oferta, faço jejuns. Todo dia você vai me encontrar voando na cidade, jejuando. E aí ele olha para o irmão e diz, mas ainda bem que eu não sou como aquele. Nós temos que nessa noite ver, qual que é a minha fé? Como é que eu escolho? O que é mais seguro aqui na terra, ou o que é melhor pelo reino celestial? Quando eu estou com medo, o que é que eu faço? Porque o que vai fazer você decidir é a fé em Deus. Por quê? Se eu estou com medo, eu vou me mover pelo medo, não é isso? Tem pessoas que saíram do Brasil e vieram para a Itália, com medo da crise no Brasil. Chegou aqui e viu que aqui estava um pouco de crise. Foram para a Inglaterra. Chegou na Inglaterra e viu que saiu do BRICS. Vou ter que sair para outro lugar. Não tem estabilidade. Vive voando, sempre buscando segurança aqui. Nunca faz nada para Deus, nunca se firma em Deus, nunca tem tranquilidade. Será que eu estou assim? Ou será que eu vou ter uma fé que vou ter condição de fazer a mesma coisa que fez
esse homem quando disse: eu vou sofrer por um pouco de tempo. Ó, pode rir de mim. Pode ir lá. Ah, mas eu vou beber. Não, eu não vou. Você não sabe o que você está perdendo, né? Paciência. Eu sei o que eu estou perdendo aqui. Não, eu estou com o olho na frente. Ah, mas você não vai deixar barato? Vou deixar barato, deixa isso para lá. Mas você não vai se vingar? Não, deixa isso para lá. Isso aqui é passageiro. Nós precisamos orar porque está cheio de crente usando Bíblia para atacar outra pessoa. Senta nos status aí, é só indireta. Só indireta. Eu falo: Jesus, será que esses irmãos não têm vergonha na cara, Senhor? Precisando orar para salvar marido, para salvar filho, para ser um crente verdadeiro. Ele usa o status dele, que às vezes só 10 vê. Mas esses 10 podiam ver um versículo. Esses 10 podiam ver ele falando: Jesus é bom. Sem falar nos crentes doidos agora, né? Que põe aqueles áudiozinhos no fundo e fica assim: ai mulher, aonde você estava? Já viram esses crentes? Aí eu fico olhando assim e falo: isso é crente, meu Deus. Os crentes estão tudo perdidos, irmãos. Sem fé para escolher o que é melhor. Escolhe o que é momentâneo, o que dá moda, o que faz. Não. Pega a sua vida, analisa nessa noite. Teve um homem que deixou tudo, foi sofrer com o povo de Deus, mas disse: olha, isso aqui é momentâneo, mas a minha fé vai fazer eu escolher o melhor. Qual que é a nossa escolha? E aí, o medo vai ter que, toda vez que você tiver medo, vai mostrar quem você é. Caráter, irmão, você vê na hora do problema. Caráter não é quando tudo está bom, não. Caráter é quando dá problema. Pá! Deu problema. Aí você vê como a pessoa resolve, você fala: tem caráter. Esse tem caráter. Quando você vê resolvendo, você fala: parecia que tinha caráter. Porque tudo na vida vai ser claro quando der problema. Jesus disse: crente verdadeiro não vai ser quando estiver construindo. Não. Vai ser quando vir vento, quando vir pancada. O verdadeiro, ele fica em pé. O falso, puf. Aí alguém diz: ô poverino, não é isso? Quando você está fazendo suas escolhas, como elas são baseadas? Porque o medo vem. Todo mundo se lembra, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Ei, Sadraque, cadê Fernando? Ô, Fernando, cadê, Fernando? A gente já ia fazer uma dupla de 2. Todo mundo conhece. Vamos ler o texto? Tem um detalhe que eu já li, vocês devem ter. Daniel capítulo 3. O que é fé? O que eu escolho? O mais seguro? Vamos ler do versículo 16. Daniel 3,16. Abre aí comigo, irmãos. Quem está entendendo diz amém. Amém. Oh, tem gente que não entendeu ainda. Até o final você entende. Acharam? Olha o que diz o texto. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, ok? E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis, e eu quero que você leia isso aqui com a lente da gramática, com a lente da inteligência, para você ver como o texto bíblico é rico. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele, vamos ler comigo essa parte? Podemos ler bem forte? Só essa parte, ó. Ele, peraí, 1, 2, 3 e... Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ponto final, para um pouquinho. O que é isso aqui? Fé. É o rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso do momento. Nós não precisamos te responder. O Deus que nós servimos é que pode nos livrar. Olha o seguinte, rei. Ele, olha aqui, irmãos, olha a autoridade. Ele vai nos livrar. Tá bom. Versículo 17, 18. As pernas tremeu, irmãos. Deu uma agoniazinha no coração.
Quem gritou, vamos dizer aqui, vamos pegar um, não está escrito? Vamos falar que Abednego disse isso. Aí, Sadraque e Mesaque falaram, muda o discurso, porque nós vamos morrer. Muda o discurso, porque nós vamos morrer. A fornalha vai ser aquecida mais ainda. E o que é isso, irmãos? Deu medo. Vai aquecer 7 vezes. Fogo a 100 graus queima? Mata ou não? O fogo a 100 graus mata? O fogo a 800 graus muda alguma coisa? Vai morrer do mesmo jeito. Primeiro declararam, vai nos salvar, vai nos livrar. Só que aí o medo vem, irmãos. E a gente às vezes fala, não fala não? Quem foi que disse aqui? Alguém falou isso aqui. A gente faz um propósito com o coração, aí a cabeça vem, pensa e você desiste. Foi Adriano? Eu vou ficar fiel a Deus, vou vir todo culto. Aí depois começa a falar, não, mas todo culto é demais. Espera aí, eu falei besteira, meu Deus do céu. O que é que eu fui falar? Ou não é assim? Aqui foi a impulsão. Só que aí falaram, ó, vai aquecer, deram uma olhadinha em volta, só os 3, mais ninguém se pronunciou, todo mundo aqui, ó. Eu nem conheço, não fala nem comigo. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se não der certo aqui, nós vamos morrer, mas nós vamos ser fiel. Mas eles mudaram de posição? Não. O medo, ele não vence a fé. E a nossa fé não pode não nos livrar da morte, mas nos livra do inferno. Tem muitos momentos, irmãos, que você tem que ter fé em Deus. E vai sofrer mesmo, vai sofrer. Não adianta ficar falando, mas por que eu estou sofrendo? Porque faz parte dessa terra. Ela não te livra muitas vezes do sofrimento, mas ela te livra do inferno. E esses homens mostram que a fé deles não era pela segurança. O que era melhor para Sadraque, Mesaque e Abednego? Tranquilidade, varão. Para que você foi se expor? Escalado. Que radicalismo. Dobra o joelhinho, depois levanta, continua com o cargo, o privilégio. Não, vou honrar o Senhor. Eu tenho que honrar o meu Senhor. É hora de mostrar que eu tenho fé. Eles ficaram melhor antes ou depois? Eles tiveram mais glórias como homens antes ou depois? A gente quer ter glória sem passar pela prova. Essa geração quer ter diploma sem estudar. Essa geração quer chegar num lugar e explodir sem ter os momentos de seriedade. Essa geração está fraca. Por isso que qualquer pancada, não tem. Fraco já diz, fraco. Não aguenta. O forte vai conseguir. E não é porque você é fraco por si só, é porque você não faz o exercício para ficar forte. Como é que você fica forte espiritualmente, irmãos? Não tem segredo, esse que dá agonia, não tem segredo. Se você estiver orando, lendo Bíblia, congregando, servindo, irmão, você vai estar forte. Ah, pastor, mas eu não vou passar por luta? Vai aumentar ainda. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. E o diabo, existe um ditado que diz que ladrão não entra em casa vazia, não é isso? Já viu um ladrão entrar para roubar uma casa vazia? Não entra. Se o diabo está tentando te pegar, porque aí dentro tem coisa boa. E sabe o que é? É a sua alma, não é a sua beleza exterior, não é o seu dinheiro. Ele quer tirar a sua alma. Porque, gente, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual que é as nossas escolhas hoje? Ah, pastor, mas o senhor não viu? Ele me ameaçou. Irmãos, quem tem fé, irmãos. Uma vez eu vi uma pessoa dizer que fé é como gravidez. Uma vez grávida, está grávida. Ah, mas eu não estou vendo barriga, mas está grávida. A fé, quando ela está em você, ela pode não estar para todo mundo ver, mas você sabe que ela está lá. E ela faz você agir por ela. Oremos nessa noite para ver se a gente está fazendo escolhas pelo que é melhor ou pelo que é só seguro aos olhos dos homens. E aí, para a gente fechar nessa noite, eu queria dizer que tem uma coisa que a fé faz. Abre sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28, 19 e 20, porque isso daqui parece que nós não estamos mais fazendo.
Parece que virou função só de pastor ou de quem está na frente da igreja. Mateus capítulo 28, quero ler o 19 e o 20. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso daqui, eu queria que você respondesse para você. Para quem você tem pregado o Evangelho? Para quem? Ah, pastor, mas eu cheguei ontem na igreja. Ok, você está no processo ainda. Você tem 3 anos aí pela frente. E eu vou considerar o que a Bíblia diz, não neófito, 3 anos, vai? Sempre 3 anos. Tem gente que vai mais rápido, mas tem gente que, vamos pegar os 3 anos, porque depois de 3 anos, a gente deveria ter já um comportamento diferente. E essa fé bíblica, ela vai trazer o chamado que foi feito para todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E hoje nós temos que pregar o Evangelho para quem diz que é filho. Já parou para pensar nisso? Com Deus. Tem que pegar o trem, senão chega só amanhã em casa. Lembrar de uma música, né? Se eu perder esse trem, é só amanhã de manhã. Vocês gostam, né? O texto diz que eu tenho que pregar o Evangelho para criatura. Aí hoje a igreja tem que pregar o Evangelho para filho. Não tem condição, irmãos. O que são criaturas? É quem nunca ouviu falar de Cristo. Aí você pergunta para você, para quem que eu preguei o Evangelho? E eu não digo falar que eu vou na igreja. Eu chamar a pessoa e falar, meu, isso aí está errado, cara. Vem cá, Cristo te ama. Você conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Sabe que os romanos mataram ele ali por ordem dos fariseus, dos judeus da época? Não se preocupamos com isso. Temos fé para viver dentro de nós, fechados dentro de uma igreja, e não temos fé para sair. Basta você ver como você tem vergonha de falar de Jesus. Pare e pense. Defender mesmo, estou falando defender. Chegar lá e falar, ó. Essa é uma função da fé. Sabe por quê? A fé vai fazer você crer no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre nós. E aí nós vamos ver isso acontecendo ali num dia de Pentecostes. Os discípulos queriam ir para algum lugar depois que Jesus foi. Mas Jesus falou, não pode. Não pode pregar o Evangelho sem ter o Espírito Santo, irmãos. Aí nós temos muita gente que diz, eu não sei se eu sou batizado com o Espírito Santo. Porque algum inventou algumas coisas sobre o Espírito Santo. E aí trava a gente acha que o Espírito Santo é aquele que fica aí batendo panela, né? O Espírito Santo é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus diz, ó, quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês tudo o que eu falei. Aí Jesus diz, vocês vão, vocês ensinem não o que vocês querem, mas o que eu ensinei. Nós precisamos nessa noite fazer, irmãos, por quê? A pergunta de Jesus, ele só vai buscar quem tem fé. Ele não vem buscar pastor. Ele não vem buscar membro de igreja. É quem tem fé. E aí, se lembre de tudo que foi falado. Tenho fé. O que você faz para Deus? Nada. Tá bom. Tenho fé. Como é que você se comporta? A carne é fraca. Tenho fé. E é uma fé só para expressar. Isso não é fé. A fé tem que fazer eu começar a pregar o Evangelho. A fé tem que fazer eu me preocupar com quem está indo para o inferno. Eu perguntei aqui esses dias, quem não crê em Jesus vai para onde? Aí ninguém responde. Eu vou me comprometer não. Quem não crê em Jesus vai para onde, irmãos? Não, irmãos, vocês não estão, respondam. Quem não crê em Jesus vai para onde? Porque eu conheço alguém que não crê em Jesus e não me preocupo. Porque eu não creio no inferno.
Aí eu fico fingindo que estou na igreja. Aí tem um cara do meu lado, trai a esposa, não cuida dos filhos, está fazendo tudo errado. E eu estou ali com ele rindo como dois palhaços. E ele indo em direção ao inferno. E eu não estou dizendo para você ser um idiota, que não sabe conversar, que fica julgando e dizendo que os outros vão para o inferno. Eu estou dizendo para você pôr um propósito e dizer: eu vou orar, vou pedir direção de Deus, e eu vou falar para ele de Cristo. Só que não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Eu vou falar de homens, ok? Homens aqui que tem time de futebol. Sabe o time titular, sabe o reserva, sabe o projeto para o próximo ano do que eles querem contratar. Sabe? Você viu, está querendo contratar fulano, está querendo, olha, está para o lugar de fulano. Aí você fala assim: quem são os 12 discípulos? Hã? Eu vi um vídeo com a Daniela. Um irmão veio do futuro, encontrou os discípulos e falou assim: ó, vocês seguem Jesus? Aí o rapaz falou assim: seguimos, nós somos discípulos de Jesus. Eu voltei do futuro para dizer para ele que Judas trai ele. Aí ele falou assim: qual Judas? Aí ele falou: tem dois? É a nossa geração. Tem dois Judas, discípulos de Jesus. Perceba o que eu estou dizendo, irmãos? Essa fé tem que me fazer pregar Jesus. Essa fé tem que me fazer ser cheio do Espírito Santo. Essa fé tem que me incomodar a dizer para alguém: pastor, mas você não sabe da minha vida. Eu estou numa lasqueira, estou devendo água, luz, aluguel. Está uma tribulação. É ex me seguindo, é ex-amigo me matando. É uma terrível. Abre sua Bíblia aí, por gentileza. Atos capítulo 8, vamos ler? Porque se tem um período que nós temos desculpas, é esse, irmãos. E esse texto, quando a gente lê, vamos ler do 1. Vamos pegar do 1, a gente vai ter o ápice lá no 4, né? Abra aí sua Bíblia, Atos, capítulo de número 8, versículo número 1. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. E também Saulo, olha lá, consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram... Qual que é a versão que está ali? Quem tem uma palavra diferente aí? Ali diz o quê? Todos foram dispersos. Coloca a NVI aí para mim. Tem uma palavra na NVI que eu gosto. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vamos lá, para aqui rapidinho. Olha aqui para mim, por favor, irmãos. Estevão foi morto. Morto. Por quê, pastor? Era um pecador? Não. Morto por falar a verdade. Morto por pregar o evangelho. Morto por crer que algo melhor tem, que não é seguro, talvez aqui na terra, mas é seguro lá no céu. Começa a pregar o evangelho, o rosto brilha, fica todo mundo com ódio dele, pedrada. Paulo estava onde? Do lado. Paulo estava olhando e falando: mata mesmo. Vai se passando os discursos, é morto nosso irmão Estevão. Agora diz que houve naquele momento, uma grande perseguição. Por quê? O povo gostou, falou: que legal matar esses crentes aí, vamos matar. E eu já fiz isso aqui um dia e repito. Para quem não quer crer em Deus, já pensou, eu vou chamar aqui os irmãos calvinistas, né? Pego o Ronivaldo, pego o Ézer, semi-calvinista. Pego o Adriano, pego o Giovanni, pastor Fernandes, pastor Hélio. E aí eu falo o seguinte: vamos inventar que a gente viu um anjo aqui dentro da igreja? A gente inventa que viu um anjo, isso aqui vai lotar de gente. Nós vamos falar que o anjo apareceu com uma espada e ele fazia assim, ele derramava bênçãos em quem entrava. Vamos inventar? Vamos. E nós começamos a chorar e inventar. Aí vem aqui um cara e fala assim: já que vocês viram o anjo, vou matar todos vocês agora. Aí alguém vai falar assim: a brincadeira foi longe demais. Não, desculpa. A gente estava brincando. Ou não faria isso?
Quem nunca fez uma brincadeira que viu que estava indo, foi sustentando, depois falou, não, cara, é brincadeira. Não, é brincadeira. Os discípulos vão pregando. Aí alguém diz, é sério. Você está tendo isso daí mesmo? Agora você vai morrer. Pode matar. E a gente diz que tem fé. E a gente nega ele sem ter ninguém tentando nos matar. Basta uma fofoca que a gente se entrega. Basta a oportunidade de falar mal de alguém que a gente nega Jesus. Eu peço que Deus ilumine nosso coração, porque o texto vai continuar, calma aí. Está dizendo que se levantou uma grande perseguição. E aí diz que eles foram dispersos. Em português, vaza. Em italiano, como eu diria, vavia? Não, não é vavia. Escapa-te. Não tem como escapar com projeto. Escapar é o seguinte, ó, corre, senão morre. Não, mas eu preciso planificar a viagem, não dá tempo. Não, mas eu preciso pegar as coisas que ficou na cantina, não dá tempo. Escapa, porque senão você vai morrer. O que você faria se tivesse que sair daqui hoje por ser cristão? Eu tenho vergonha. Hoje eu estava lendo isso aqui e eu tenho vergonha. Eu leio pedindo misericórdia. Primeira coisa que eu falaria, omitir. Primeira coisa que eu ia fazer é o quê? Já que eu falei que era cristão aqui, estão tentando me matar, agora eu vou, eu estou sendo perseguido. Olha o que diz o texto. Pode ir, pastor Hélio. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, olha lá, e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha o que Paulo fazia, irmãos. Indo de casa em casa. Tem gente que pensa que Paulo era bonzinho. Não, esse cara era ruim. Paulo era ruim, irmãos. Paulo era aquele cara que você fala assim, esse miserável não pode aceitar Jesus, não, ele tem que morrer antes. Mas aceitar Jesus muda a figurinha. Por isso que eu falo, esse cristianismo de hoje não é de... Era perseguidor, agora é perseguido. Mudou. Está reclamando? Não, mudou, aceitou Jesus, tem fé. Arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Paulo entrava dentro da minha e da sua casa, irmão, saía puxando a gente pela rua. Por ser cristão. Nós não estamos falando aqui de quem roubou, mentiu, enganou. Nós estamos falando de alguém que disse, eu creio no Filho de Deus, que ama todos vocês, que perdoa. Os que haviam sido dispersos, se calaram. É isso que está escrito aí? Os que fugiram abandonando, perderam família, perderam casa, perderam trabalho, por defender a Cristo, quando eles fugiram para não morrer, eles fugiram calados. Mentira. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. É constrangedor, né? Aí a gente tem coragem de dizer que tem fé. Aí nós estamos querendo largar Deus, largar a igreja, largar os cargos que temos na igreja, pela função que fazemos, porque eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. A vida não está legal. Os que fugiam, perdendo casa, perdendo dinheiro. Aonde chegava, conhece Jesus? Rapaz, cala a boca aí que eles vão te matar. Por isso que eu tenho que falar. Eu tenho que falar antes que eles me matem. Que a gente ore a Deus. Que a gente peça que a nossa vida, ela tenha uma fé verdadeira. Uma fé que se move. Uma fé que não fica vacilando, irmãos. Uma fé que diz, ei, quer vivamos, quer morramos, somos de Deus. Tem dia que vai ser horrível aqui, irmãos. Tem dia que a gente vai chorar. Mas a Cassiane cantava, né? Se chorar, chora aos pés do Senhor.
Tem Jesus como teu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então canta assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar com igual a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aí quem escreveu esse hino estava com fé. Quando o crente está nos pés do Senhor, ele passa pela prova reclamando. Não, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Eu não sei mais a letra. Nós falamos o que é arrependimento, e eu espero que todos os irmãos dessa igreja saibam o que significa se arrepender. Nós falamos o que é fé, e eu espero que todos os irmãos agora entendam o percurso que temos que fazer para dizer que temos fé. Alguns escutam e dizem: porque se você não quer, é desanimador. Quando você não quer ler um livro, e o professor te entrega, você fala: misericórdia, é 1000 páginas. Antes de ler, você diz que é ruim. Eu dei um livro, porque o Lucas tem umas metas, né? Tem que ler alguns livros. Esse dia eu dei um livro para ele, ele falou: não. Falei: lê. Falava sobre a questão do feminismo, né? Um livro muito bom, que vai explicar a origem, etc., de uma advogada e deputada brasileira, Campagnolo. Esqueci o nome dela agora. É muito bom. E aí o Lucas foi ler reclamando. Depois: pai, o livro é legal, hein? Interessante. Por que ele reclamou? Porque ele não queria. Mas quando você quer... Quem já quis ler livro? Pouca gente, né? Mas quando você quer ler, você acha lindo. Você fala: deve ter conteúdo aqui. Eu fico pensando: por que a gente está parando de pregar o evangelho se a gente tem fé? Por que a gente está perdendo a esperança de acreditar que Deus transforma? Por que a igreja não perdoa mais? Por que a igreja está tão estranha? Por que tem tanto irmão brincando com Deus, sabe? Ele sai daqui, ele vai ali fofocar. Ele sai daqui, ele vai ali mentir. Ele sai daqui, ele vai tramar mal contra alguém. Ele vê que alguém que errou está se dando bem, ele vai lá falar mal para a pessoa se dar mal. Ele fala: não pode se dar bem, mas porque deixa ele. Oremos, jejuemos e andemos a nossa casa com essa verdade no coração.